Bom dia, senhoras e senhores. Nosso destino agora é o cemitério de Uberaba. Vamos visitar o mausoléu de Chico Xavier. Mas antes vamos mostrar uma pequena parte da cidade a vocês, pois ela é bem grande. Acompanhe nossa viagem e já se inscrevam no nosso canal. Hoje, a cidade possui 354 mil habitantes. A Praça Rui Barbosa é um dos mais antigos logradouros da cidade. Ficou conhecida como Largo da Matriz, Praça Afonso Pena e depois Praça Rui Barbosa, como é conhecida hoje. Foi inaugurada em 1824 e passou por várias reformas. Essa é a Catedral Metropolitana do Sagrado Coração de Jesus, de Santo Antônio e São Sebastião. Sua criação se deu em 2 de março de 1820. Tem 204 anos. É a igreja mais antiga que eu tenho visitado. É a única dedicada a 3 santos católicos. É uma igreja muito bem adornada. Tem diversas estatuetas. Seu interior nos faz lembrar das grandes igrejas europeias. Durante o Brasil Colônia, os desbravadores trouxeram o estilo de construção europeia à colônia. Por isso encontramos no Brasil edifícios coloniais com traços arquitetônicos renascentistas, barrocos e neoclássicos. Porém, a transição entre os estilos se realizou lentamente ao longo dos séculos. Em 2 de março de 1820, o rei Dom João VI decretou a elevação de Uberaba à condição de freguesia, que significa uma pequena divisão administrativa no antigo Império Português. Isso aconteceu 2 anos antes da independência do Brasil, que foi no dia 7 de setembro de 1822. O decreto real constituiu um grande avanço para a comunidade de Uberaba, que passou a ter gerenciamento próprio. Esse é Antônio Eustáquio da Silva e Oliveira, Sargento-Mor, comandante da Companhia de Ordenanças do Distrito do Desemboque, Capitania de Goiás. O Arraial de Uberaba foi iniciado por ele em 1809 e era denominado Sertão da Farinha Podre, mas em 2 de março de 1820, o Sargento-Mor Eustáquio, hoje Major Eustáquio, pediu a Dom João VI a elevação de Uberaba à categoria de freguesia com o nome de Freguesia de Santo Antônio e São Sebastião do Uberaba, sendo ele o fundador da cidade. A palavra Uberaba é de origem tupi e significa águas claras. Sargento Eustáquio era um homem generoso. Sua intenção não era o extermínio dos indígenas, embora guerras aconteceram nessa região chamada de Campos dos Caiapós. Ele criou laços de afeto tratando os índios com amor e sempre ia até a aldeia levar presentes e ferramentas para os índios. Provavelmente ele era considerado o cacique dos homens brancos. E Uberaba se tornou freguesia, com apenas 1.300 moradores. A tribo indígena mais próxima da cidade tinha 1.000 índios. Se não fosse a inteligência e bondade de Eustáquio, os guerreiros caiapós poderiam exterminar todos os moradores da cidade. Mas tudo aconteceu diferente.
Os índios vinham para Uberaba e andavam junto com os moradores sem lhes causar mal algum. Isso acontecia devido serem tratados com amor e respeito e retribuíam isso na mesma proporção. A padroeira de Uberaba é Nossa Senhora da Abadia e tem a sua basílica aqui na cidade. Observem na foto. Temos aqui o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Uberaba. Esse tribunal católico admoesta os cristãos e propõe os caminhos a serem seguidos em determinadas situações da vida espiritual do cidadão. A igreja é uma sociedade de pessoas que se relacionam, criando obrigações e vínculos que geram, às vezes, conflitos que precisam de meios para possibilitar a justiça. O processo judicial canônico é o meio jurídico para a resolução dos conflitos entre os católicos. Possui um vigário judicial, 12 padres juízes e um padre promotor de justiça. Olá, boa tarde. Boa tarde. Você já sabe onde fica o túmulo do Chico Xavier? Sim. Aí você vai encontrar de lá. Você vai entrar no Chico Xavier, nesse portão aqui. Certo, nessa avenida aqui próxima. Tirando aqui. Aí você vai descer, tá lá embaixo. Tá. Você vai descendo, tudo lá embaixo. Aí você pega a direita, tá, viu? Tá bom então. Obrigada. Aqui está sepultado as Irmãs Dominicanas de Monteis, que vieram para Uberaba. Em 1850, a Madre Anastasie fundava na França a Congregação Dominicana Nossa Senhora de Monteis, e um grupo de irmãs vieram para o Brasil, a convite dos frades dominicanos de Uberaba. A intenção era participar de um projeto de evangelização. Ao chegarem, fundaram o Colégio Nossa Senhora das Dores e algumas foram servir na Santa Casa de Misericórdia de Uberaba. Fundaram também o Hospital e Maternidade São Domingos. Hoje, além de várias fundações no Brasil, as Dominicanas de Monteis estão presentes em vários países. A fidelidade ao espírito de sua fundadora, a Madre Anastasie, as irmãs procuram manter o lema dedicação a serviço da vida. Já faz 174 anos que foi fundado essa congregação, e as irmãs que vieram para cá faleceram e estão sepultadas aqui, e são muitas.
antigo. Não igual, olha lá, o pessoal faleceu em 1914, no outro século. Pessoal, esse cemitério aqui de Uberaba é muito antigo, porque a cidade de Uberaba foi fundada em 1820. Então, esse túmulo aqui, a pessoa faleceu em 1850. Aqui o cemitério, aqui tem túmulos com mais de 150 anos. Joaquim José Coelho, que está sepultado aqui nessa tumba, nasceu em 1846. É uma pessoa de outro século. Para vocês saberem como é tão antigo a cidade de Uberaba e como é tão antigo o cemitério de Uberaba. Muitos acontecimentos na vida de Chico Xavier são inexplicáveis. Um desses episódios aconteceu 1 ano antes de sua morte. Em 2001, ele foi internado com pneumonia. Foram anos difíceis, pois ele tinha muitas crises e também sofria com uma doença cardíaca. Chico esteve entre a vida e a morte, mas algo surpreendente e, até hoje, inexplicável mudou a sua vida. Era 30 de junho, um sábado, e a equipe de filmagem da Rede Globo fazia imagens da janela do quarto onde Chico estava. A equipe técnica visualizou uma luz que foi flagrada pelo cinegrafista Emerson Gondim. Nas imagens é possível ver um feixe de luz rasgando os céus, se dividindo em dois e depois se encontrando novamente e adentrando a janela do quarto do médium. O mais importante disso tudo é que Chico teve uma melhora significativa no seu quadro clínico antes tido como terminal. Ele passou por muitas mudanças físicas e isso vemos em suas fotos. Depois de tanto sofrimento, no dia 30 de junho de 2022 ele descansou. Profetizou que iria desencarnar no dia que o Brasil estivesse feliz. E isso aconteceu. Ele morreu no dia que o Brasil foi pentacampeão mundial de futebol. Nesse momento, com muita humildade, vou proferir aqui uma prece. É para as pessoas que não vivem mais nesse mundo. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós te pedimos por Francisco Cândido Xavier, que chamastes desse mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Que ele, tendo passado pela morte física, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Senhor, rogo as tuas bênçãos de luz para todos que aqui foram sepultados e vivem no mundo espiritual. Que minhas palavras e pensamentos dirigidos a eles possam ajudá-los a fim de continuarem na vida espiritual trabalhando pelo bem por onde estiverem. Então tiveram que colocar ferro e travar para que o túmulo dele não sofresse mais vandalismo. Vou contar por que Xavier pediu que colocasse essas palavras aqui. Ele se declarou como sendo a reencarnação de Padre Anchieta, que fundou São Paulo. Após a morte de Anchieta, seu corpo foi levado para Vitória, no Espírito Santo, onde foi sepultado na Capela Santiago, onde hoje é o Palácio do Governo. Mas São Paulo pediu ao Estado do Espírito Santo que os restos mortais do jesuíta fossem trazidos de volta, mas eles não foram encontrados. A minha vida dediquei à minha mediunidade, à minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte me pertence. Meu corpo deve voltar para a Mãe Terra e não deve ser tocado. Chico Xavier.
pois as relíquias do padre foram levadas para a Bahia. Além disso, partes dessas relíquias foram levadas para Roma. Em resumo, seu corpo nunca descansou. Ficou espalhado partes na Bahia, partes em Roma e partes em Vitória. Alguns ossos foram doados para pessoas influentes. Religiosos também os pediram. Hoje, muitos sacerdotes possuem ossos de Anchieta e com ele fazem milagres. E assim, os despojos de Anchieta nunca tiveram paz e estão espalhados até na Europa e França. Chico não queria que isso acontecesse novamente. Agora vamos para o Geoparque de Uberaba, onde estão os fósseis do maior dinossauro do Brasil. Foram 3 vídeos dos quais relatei sobre Chico Xavier. Eu vou deixar os links na descrição. Sei que é impossível falar de tudo em poucos minutos, pois ele viveu 92 anos nessa terra. Mas me esforcei e dediquei meu tempo para levar a vocês essas imagens. Creio que contribuí para a imortalização das informações sobre ele e tenho certeza que para alguns tudo isso será novidade, pois Chico já nos deixou há mais de 22 anos. Peço a vocês, compartilhem os vídeos, deixem seu like e se inscrevam no canal, por favor. Muito obrigado. As lágrimas refletem a nossa saudade, tocada de esperança. Os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem a revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. O primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés. Os Espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora estejamos pessoalmente na faixa do Espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para esse campo de trabalho que também é profundamente cristão, e para ele, um dia, partimos das nossas atividades na Igreja Católica com a bênção de um sacerdote a quem nós amávamos como se ama a um pai. Peço permissão para condensar o meu agradecimento recitando a oração que ela orava comigo em espírito, quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vossos são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção para sempre, assim seja. Muito obrigado.